Graça e paz mais uma vez, meus irmãos. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. Nós leremos dos versos 1 a 5. Gálatas 6, versos do 1 ao 5. Mais uma vez, registro minha alegria de estar aqui com vocês essa noite para expor a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 6, versos do 1 ao 5. Assim diz a santa palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui a palavra do Senhor. Santo Deus, nós estamos diante da tua santa e inerrante palavra. E a nossa súplica esta noite é que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, Senhor. O Senhor falou através da tua palavra, mas nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos para compreender aquilo que o Senhor quer de nós esta noite. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor me use poderosamente e que o Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Fica conosco, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o mundo que nós vivemos, o mundo moderno, promove uma cultura que é completamente diferente da cultura bíblica, porque é uma cultura de relacionamentos superficiais e de isolamento. Nós somos convidados a estarmos presos ao nosso eu. Se você for olhar por onde você anda, as pessoas estão com fone, está cada um com o seu próprio celular e olhando apenas para aquilo que quer ver. Quantas vezes você não passou pela situação, ou talvez até causou a situação, de estar com alguém, mas na verdade não estar dando atenção para essa pessoa porque você está vidrado no seu próprio celular? É chato quando acontece conosco, não é? Nós estamos falando com alguém e a pessoa na verdade não está ali. O corpo está ali, mas a mente está em outro lugar, fazendo outra coisa. Essa é a cultura de vivermos isolados, de ligarmos somente para aquilo que a gente quer. Antigamente, nós tínhamos que ouvir rádio. E quando nós ouvíamos rádio, nós ouvíamos músicas que nós queríamos e músicas que nós não queríamos. Hoje em dia, você escolhe exatamente aquilo que você quer escutar. E você só ouve isso. Por um lado, isso é bom, porque às vezes nós ouvíamos coisas que não eram boas. Por outro lado, isso faz com que você seja privado de conhecer novas coisas. Isso acontece com os nossos grupos sociais também, porque muitas vezes nós estamos imersos apenas naquilo que nós já concordamos. Então, as nossas redes sociais ou aquilo que nós assistimos no YouTube diz respeito apenas a coisas que eu concordo. Se for coisa que eu discordo, eu tiro de lado. Isso faz com que a gente exclua não somente a visão de mundo do outro, mas que a gente muitas vezes exclua o outro. Mas a vida cristã é uma vida compartilhada. É uma vida completamente diferente desse isolacionismo pregado em nossos dias. É uma caminhada compartilhada. Por isso, meus irmãos, ouça bem o que eu digo logo nessa introdução. Não existe cristão sem igreja. Não existe cristão sem igreja. Nós não fomos chamados a viver um cristianismo solo. Porque sozinho você não vai se exortar. Sozinho você não vai, talvez, entender algo que você esteja fazendo ou pensando que não agrada a Deus. Porque nós
somos levados pelo nosso próprio coração. Por isso nós precisamos dos nossos irmãos. Precisamos dos nossos irmãos para que eles abram os nossos olhos quando nós precisarmos. Precisamos dos nossos irmãos, inclusive para que nós sejamos mais pacientes com aquele irmão que é difícil de lidar. Nós precisamos uns dos outros. E esse texto de Paulo aos Gálatas aplica a vida no Espírito à convivência da comunidade. Se você bem se lembra, no capítulo 5 de Gálatas, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Ele fala sobre as obras da carne e ele faz um contraste entre essas obras da carne e o fruto do Espírito, que é amor, paz, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas. Então, depois dele explicar o que é a vida no Espírito, ele nos mostra como viver essa vida no nosso dia a dia, na prática. E fazendo como? Ele nos convida ao cuidado mútuo, que é o quê? É imitar o amor de Cristo, o amor que Cristo teve por nós, que é o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Por isso, o tema que nós vamos pensar essa noite é justamente esse, cuidando uns dos outros. Somente isso. E o resumo do nosso sermão de hoje é o seguinte: cuidar uns dos outros é o caminho do amor que restaura, sustenta e transforma. Cuidar uns dos outros é o caminho do amor que restaura, sustenta e transforma. Então nós tentaremos responder a seguinte pergunta essa noite: como conseguimos cuidar uns dos outros? E em primeiro lugar, restaurando o irmão caído. E por que nós precisamos restaurar o irmão caído? Porque nós ainda vivemos debaixo da queda, debaixo do pecado. E é por isso que Paulo inicia o texto dizendo: se alguém for surpreendido em alguma falta, ele está colocando uma possibilidade que é real na vida de todos nós. Porque o pecado é essa possibilidade real para os crentes. Crentes pecam. E muitas vezes nós ouvimos pessoas de fora da igreja dizerem: nós não vamos para a igreja por causa dos crentes. Porque eles falam uma coisa e vivem outra. Olha, meus irmãos, não é verdade. Porque isso seria hipocrisia. Mas a verdade é que nós, como aqueles que foram salvos pelo Senhor, não vivemos mais na prática do pecado, mas isso não significa que nós não caímos mais. Porque, infelizmente, o pecado ainda está ao nosso lado e, por isso, às vezes nós não resistimos e nós caímos. E por isso, Paulo, se alguém for surpreendido em alguma falta, e surpreendido sugere algo inesperado, a queda pode ser sutil e gradual. Às vezes nós não percebemos que estamos caindo. Por isso é tão importante vivermos juntos na comunidade, porque às vezes você vai esfriando na fé e nem percebe. Tudo começa com menos tempo com Deus em oração, que vai esfriando o seu coração. Menos amor pela leitura bíblica. Aí quando você vê, de repente, no domingo, você falta na igreja, porque teve o aniversário da tia, o churrasco do serviço, ou qualquer coisa do tipo. No segundo domingo, você já não tem a mesma vontade de vir à igreja que você tinha antes, por causa daquela falta. E isso vai gerando um efeito cascata na sua vida. E quando você vê, você pode estar cometendo coisas que desagradam ao Senhor. Porque aquilo que nós alimentamos vai ser o que vai crescer dentro de nós. Se nós alimentamos a carne, nós ficaremos carnais. Agora, se nós alimentamos o Espírito, nós seremos mais parecidos com Deus. E é interessante que Paulo fala que se alguém for surpreendido em alguma falta, e falta significa literalmente pisar fora do caminho. Agora, contraste isso com o andar no Espírito do capítulo 5. Paulo nos convocou como crentes ao Senhor a andar no Espírito. E quando nós não andamos no Espírito, sabe o que acontece? Nós pisamos fora do caminho. Nós saímos do propósito que Deus tem para nós. E quando isso acontece, nós não temos que estar isolados no nosso próprio eu. Nós precisamos da comunidade como um lugar terapêutico, como um lugar de restauração, onde alguém com coragem chega em você e diz: meu irmão, vamos conversar? Eu estou achando que você está esquisito. Está tudo bem com você? Eu vi a forma que você falou com o seu filho. Eu vi que você está meio relaxado,
que você parece que está no mundo da lua, você chama a pessoa para conversar. E é incrível, meus irmãos, que a carta de Paulo aos Gálatas, embora seja uma carta pequena, com apenas 6 capítulos, ela é uma exortação séria de Paulo quanto àqueles irmãos que estavam saindo dos caminhos do Senhor. Se você fizer um rápido estudo de como Paulo começa as suas cartas, geralmente ele começa com uma longa saudação, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e vai falando sobre o prazer de estar escrevendo para aquela igreja. Agora, para Gálatas, ele começa, Paulo, prisioneiro de Cristo, logo ele vira para o lado e fala, muito me admira que vocês tão rapidamente se esqueceram daquilo que Cristo fez por vocês. E daí para frente, Paulo vai exortando os Gálatas que estavam flertando com os judaizantes que desceram até a Galácia, para dizer para eles assim, olha só, Cristo é importante, é legal, você tem que crer em Cristo, mas você também precisa se circuncidar. Você também precisa guardar o sábado. E era esse o combate que Paulo estava fazendo aqui. Mas ao longo de todo esse combate, ele não deixou uma vez sequer de chamar as pessoas da igreja da Galácia de irmãos. Ou seja, ele estava exortando aqueles irmãos com carinho, de forma fraternal, mostrando a unidade que ele tinha com eles e o tom pastoral que nós devemos usar quando nós precisamos chamar a atenção de alguém. Irmãos, Paulo os está chamando de novo à consciência. E aí Paulo dá uma ordem aqui. Vós que sois espirituais, corrigiu. Corrigir quem? Quem for surpreendido em alguma falta. Agora, quem são os espirituais que Paulo está dizendo aqui? Será que é uma casta eleita da igreja de pessoas que são mais espirituais do que outras? Será que é aquele irmão que ora muitas horas por dia e por isso ele é especial? Será que é o pastor, o reverendo, os presbíteros, os diáconos? Na verdade, espiritual é aquele que vive segundo o Espírito. Então não é um status de uma elite, mas é um chamado a todos nós. Nós somos chamados a ser esses espirituais, que quando nós vermos algum irmão sendo surpreendido em alguma falta, somos chamados a corrigi-los. E isso vai trazer o processo que é um processo de restauração. Até porque o verbo corrigir indica um processo contínuo, como um trabalho de reparo. Não é uma coisa que você faz uma vez só. Você chega no irmão e fala, olha, presta atenção, isso aconteceu e tudo mais, e acabou. Você vira as costas e não fala mais. É assim que você faz com seu filho? Quantas vezes você precisa chamar a atenção de uma criança que está fazendo algo errado? Quantas vezes você não fala assim, eu já não te falei isso? Mas você fala de novo. Sabe por quê? Porque você ama o seu filho. E assim é um processo de restauração. É um processo contínuo de andar lado a lado, de estar preocupado com a mudança da vida do irmão. Mas Paulo continua dizendo que isso deve ser feito com um espírito de brandura. O fruto do espírito não é isso? Amabilidade, amor, mansidão, benignidade. Então, quando formos chamar a atenção de alguém, deve ser feito com ternura e compaixão. Ao ponto de Lutero, quando foi falar sobre esse texto, ele disse que quando nós formos corrigir alguém, nós temos que ser como uma mãe que abraça, uma mãe que acalenta, porque já é difícil você ser pego em um pecado. Imagina se, além de ser pego, a pessoa que for te corrigir for um cavalo com você. A coisa piora, fica mais difícil ainda. Então nós somos chamados a corrigir com espírito de brandura. Mas não somente isso, nós somos chamados também à vigilância pessoal. Paulo continua o texto dizendo, e guarda-te para que não sejas também tentado. Afinal de contas, cuidado. A mesma coisa que aconteceu com o irmão pode acontecer com você. O restaurador também é vulnerável. Por isso, nós temos que saber que quando o irmão cai, nós não temos que falar, muito me admira que fulano de tal fez isso. Como se você fosse superior a essa pessoa. Na verdade, a sua oração deve ser, Senhor, livra-me de cair assim como esse meu irmão caiu.
Porque na nossa caminhada cristã, nós vemos muitos irmãos caindo de forma terrível. E isso nos assusta, porque às vezes são pastores, são pessoas de intimidade com Deus, o que significa que não é pela qualidade de quem você é que você cai ou não, mas é pelo cuidado de Deus com você e pela sua vida de oração, pelo tanto que você vigia, que você não vai cair. E veja, meus irmãos, que interessante, Paulo dedica mais tempo nesses 5 versículos para falar com aquele que vai restaurar quem caiu, do que com a pessoa que caiu. Porque realmente isso não é algo fácil de fazer. É por isso que muitas vezes nós preferimos fingir que não é conosco. Nós preferimos fingir que não estamos vendo, porque chamar a atenção de alguém não é algo gostoso de fazer. Só que eu aprendi, meus irmãos, que se Deus revelou para você um pecado do seu irmão, significa que você deve tratá-lo, não outra pessoa. Porque se fosse para outra pessoa tratar, Deus teria revelado para outra pessoa e não para você. E aqui eu não estou falando de uma revelação sobrenatural, eu estou dizendo de você, de repente, ver o seu irmão em pecado. Você tem que falar com ele. Ezequiel diz que se Deus der uma mensagem para alguém, você entregar essa mensagem para a pessoa e a pessoa não se arrepender, ela será punida por isso. Mas se Deus der uma mensagem para você mandar para uma pessoa e você não disser a mensagem, essa pessoa vai cair, mas a culpa é sua, porque Deus mostrou para você. Essa é a nossa responsabilidade. E todos nós, meus irmãos, somos responsáveis por restaurar, não apenas os líderes. Todos nós somos reis, profetas e sacerdotes. Não existe mais alguém que seja mais espiritual do que outro, para que somente ele possa fazer algo. Você, como crente no Senhor Jesus Cristo, como embaixador de Jesus, pode ajudar os seus irmãos que estão na queda. Mas a correção deve ser feita com brandura, porque ela vai criar um ambiente de cura e não de julgamento. Afinal de contas, o que você quer quando você chama a atenção de um irmão é trazê-lo de volta. Não é fazer com que ele vá embora. Muitas vezes nós ouvimos a metáfora do cajado como se o pastor ficasse só dando pancada com o cajado nas ovelhas. Mas na verdade aquela curvinha que tem no cajado é para que o pastor pegue a ovelha e traga-a de volta. Não para que ele fique batendo nela sem parar. No nosso caso é ainda pior, porque os nossos irmãos não são nossas ovelhas. Nem do pastor Diego, nem minha. Os nossos irmãos são ovelhas de Cristo. Nós bateríamos no filho de outra pessoa? Como é que nós vamos bater em alguém por quem Cristo morreu? Então a correção deve ser feita com espírito de brandura. E se você talvez diga assim, Raul, mas eu sou muito estourado, eu fico nervoso. Você tem um exemplo a seguir, que é o exemplo do próprio Cristo. Lembra como é que foi que ele tratou a mulher adúltera? Quando todos trouxeram aquela mulher e falaram, e agora? O que a gente faz? A lei diz que tem que apedrejar ela. Além dele não apedrejá-la, ele não a condenou. Mas ele não deixou de corrigi-la, porque a frase dele foi, vá e não peques mais. Não foi, vá minha filha, todo mundo erra, todo mundo vai errar. Não foi isso, não foi, vá minha filha, eu entendo, é a sua vida, é assim mesmo. Não, foi, vá e não peques mais. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vá e não volte para esse caminho. Com o espírito de brandura, ele restaurou, e não somente a mulher adúltera. Nós sabemos como o nosso Senhor Jesus era firme, mas ao mesmo tempo era gracioso com as pessoas. Continuando a responder a pergunta, como cuidar uns dos outros? Em segundo lugar, a resposta para essa pergunta é carregando as cargas uns dos outros. Esse é um chamado a uma solidariedade ativa. Paulo diz o seguinte, levai as cargas uns dos outros. Isso está ligado ao processo de restauração. Você vai corrigir o seu irmão com brandura e você vai ajudar ele a levar as cargas. Mas o que são essas cargas que Paulo diz aqui? Essas cargas são pesos pesados demais, e desculpe a redundância, mas são pesos que a pessoa não consegue carregar sozinha. Tem coisas que nós conseguimos carregar sozinha.
Mas tem outras coisas que, se nós não pedirmos ajuda para alguém, vai ficar pesado demais para nós. Isso pode ser tentações que a pessoa tem passado e não consegue vencer, ela cai sistematicamente nessas tentações. Podem ser pecados que ela cometeu e que fizeram com que ela passasse por um processo dificílimo na vida dela. Podem ser sofrimentos nas diversas áreas da nossa vida, afinal, o mundo jaz do maligno e aqui nós vamos sofrer. Podem ser perdas, como, por exemplo, a perda de um ente querido. E nós sabemos que tem pessoas que têm um luto mais estendido do que outras e elas precisam de compreensão, de compaixão, de ajuda. Podem ser crises, crise na área financeira, crise na área emocional, crise no serviço. Em tudo isso nós podemos ajudar uns aos outros. E quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. É isso que o texto continua dizendo. E assim cumprireis a lei de Cristo. E Paulo não faz isso à toa. Como eu disse, Paulo estava chamando a atenção dos irmãos que estavam indo atrás dos judaizantes. E os judaizantes pegavam a lei de Moisés e colocavam na cara do pessoal da Galácia. E dizia, vocês têm que cumprir toda a lei. Paulo fala assim, vocês não têm que cumprir toda a lei. Vocês têm que cumprir a lei de Cristo. E aí talvez você pense, opa, então está mais fácil. Será? Porque Jesus diz, ouvistes o que foi dito, que você vai amar o seu próximo e odiar o seu irmão. Eu, porém, vos digo, aquele que chamou o seu irmão de idiota, já matou ele no coração. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração. Meus irmãos, é mais fácil colocar a listinha na geladeira, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, do que seguir a lei de Cristo, a lei do amor. A lei de Cristo é impossível para quem ainda não tem Cristo morando em seu coração. Mas para quem tem, é um grande prazer. É o amor sacrificial. É fazer aquilo que Cristo fez por nós. Afinal de contas, João disse que nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a prova da lei do Senhor. Amar é agir, não é somente falar. É compartilhar mesmo a carga, o peso do outro como compromisso. E isso vai gerar na igreja, na vida de vocês, uma comunhão prática e encarnada, não somente de palavras. Isso vai fazer com que a comunidade seja um corpo. E como é que é o corpo? Se você tiver com dor no dedinho, todo o seu corpo dói. Você não consegue esquecer. Pode ser algo pequeno. Veja, uma dor de dente, meus irmãos, afeta tudo. Uma unha no pé encravada faz com que você não se esqueça dela o tempo todo, porque está ali, latejando no seu corpo. É por isso que nós usamos a metáfora do corpo. Na verdade, é por isso que a Bíblia usa a metáfora do corpo. Porque o corpo é algo que está ligado. Tudo está ligado no corpo. Então, se um sofre, todos sofrem. Se tem um irmão de vocês que não está aqui hoje, é motivo de tristeza. É motivo para que você chegue amanhã e mande uma mensagem. Ô, meu irmão, eu senti sua falta ontem. Tá tudo bem? Posso orar por você? Tem alguma coisa específica que eu posso fazer para te ajudar? Meus irmãos, a rede social pode ser usada para coisas boas também. Sabe o que eu faço muitas vezes com os membros da igreja? Eu oro pelo WhatsApp mesmo. Tudo bem? Se tem algum motivo de oração? Tenho. Aí eu aviso antes, né, para a pessoa não ouvir o áudio e tomar um susto. Vou orar no áudio abaixo. E vou lá e oro por ele. Resolva a situação rapidinho. O WhatsApp não é só para a gente ficar trocando figurinha, não. Ele pode ser útil nesse tempo corrido que a gente vive. Agora, imaginem uma grande árvore caída. Se uma pessoa sozinha tenta remover essa árvore, ela não consegue. Ela pode tentar com todas as suas forças, mas ela não consegue. Se tiverem 2 ou 3, eles até podem tirar um pouquinho a árvore do lugar, mas não vão conseguir removê-la da forma correta. Agora, se várias pessoas se unirem, com propósito, eles conseguem tirar a árvore de um lugar e colocar no outro. Nós somos chamados a esse tipo de comunhão, a expressão concreta desse cuidado.
que deve ser o quê? Oração perseverante pelos seus irmãos que você sabe que está sofrendo. Ajuda prática, uma carona, uma comida que você leva para alguém que está doente. Pega a roupa da pessoa para lavar, ajude, de alguma forma, console, caminhe ao lado dessa pessoa. Se ela for nova na fé, discipule, ande junto, leia a Bíblia com ela, pergunte o que ela tem entendido da palavra, esteja junto. Nós somos chamados a ter uma relação que é muito diferente da relação do mundo. Nós não podemos ser o grupinho do, fala irmão, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Pronto, acabou a conversa aqui. Ou senão a conversa já vai logo para o, viu lá? Chelsea, Paris Saint-Germain? É, rapaz. Aí só fala sobre futebol, faz piada. Não, nós somos chamados a ser profundos, a orar uns pelos outros. A igreja deve ser uma escola do amor prático. Nós temos que dar esse testemunho para o mundo. Essa comunhão que leva a sério a dor uns dos outros. E o exemplo supremo que nós temos disso é Cristo, que carregou toda a nossa carga na cruz. E além disso, agora Ele caminha conosco. Ele não é só o exemplo, mas Ele é aquele que nos capacita a viver essa comunhão de forma plena. Por último, meus irmãos, como nós conseguimos cuidar uns dos outros? Levando o próprio fardo e fazendo um autoexame. Paulo nos convoca ao cuidado com o autoengano. Ele diz o seguinte no versículo 3, se alguém julga ser alguma coisa... Por que ele está dizendo isso? Porque se você acha que você é uma pessoa maravilhosa, você não vai corrigir alguém com mansidão, com humildade. Você vai corrigir como se você fosse superior. E você piora a situação. A pessoa vai te olhar com um ar de arrogância. A soberba impede esse cuidado mútuo. O orgulhoso não vê a sua própria necessidade de restauração. Então ele trata o outro como se fosse uma classe inferior. E por isso Paulo chama o autoexame. Ele diz no versículo 4, mas prove cada um o seu labor. A vida cristã exige reflexão pessoal e não comparação uns com os outros. O que nós somos chamados a pensar é, como está a minha vida de oração? Eu oro quando ninguém está vendo? Ou eu oro só na igreja? Ou eu oro só quando eu estou com os meus outros familiares? Como é a sua vida privada com Deus, quando ninguém está ali? O que te motiva a orar? E aí Paulo fala de você olhar o seu próprio labor e se gloriar em si mesmo e não nos outros. O que ele está querendo dizer aqui é você ter uma satisfação humilde pela obra que Deus começou a fazer na sua própria vida. Como é que você se gloria no outro? É quando você olha o outro e acha que você é superior a ele. Aí você diz, esse miserável fez isso, eu jamais faria isso. Como você se gloria em Deus? É quando você diz, graças ao Senhor, Ele tem trabalhado na minha vida, e os pecados estão sendo vencidos, e eu me pareço mais com Jesus hoje do que eu já me parecia algum dia. E aí nós somos chamados a essa responsabilidade individual diante de Deus. Paulo diz, cada um levará o seu próprio fardo. Aí aqui parece que o texto ficou confuso. Porque no versículo 2 ele diz, levem as cargas uns dos outros. Aí aqui no 5 ele diz, cada um levará o seu próprio fardo. Semana passada eu disse que meus amigos mineiros diriam, uai. Hoje eu digo que os meus amigos aqui do Nordeste diriam, oxi, que negócio é esse? Mas, na verdade, carga e fardo, embora sejam palavras parecidas, na língua original elas têm um significado um pouco diferente. Não há uma contradição aqui. Carga é um peso pesado demais para se carregar sozinho. É aquela árvore que você precisa de amigos para carregar. Fardo é a sua mochila. A sua mochila é pessoal. Ninguém pode levar ela por você. Você é chamado à responsabilidade. Essa responsabilidade é sua. E cada um de nós prestará contas diante de Deus das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, daquilo que nós omitimos. Tudo isso. Prestaremos contas diante de Deus. Então o texto nos mostra um equilíbrio entre a ajuda mútua e a responsabilidade pessoal. A igreja carrega junto
as cargas, mas não substitui a responsabilidade espiritual de cada um. Não adianta você colocar o seu fardo para que o seu irmão carregue. Ele não vai fazer isso, ele não consegue. O seu fardo é seu, sob medida. Eu costumo dizer lá na congregação que eu trabalho, que as nossas provações não são provações por atacado. Deus diz assim, vou mandar uma provação para Diadema. Vum! Aí todo mundo tem o mesmo problema. Não é. A sua provação é sob medida, é para você. E embora isso pareça ruim, dependendo de quanto você tem sofrido com provações, não se esqueça que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o que Deus faz através dessa aprovação é te fazer crescer. A palavra diz que a aprovação produz perseverança. O que significa que se você não tiver aprovação, você não vai ter perseverança. Você precisa ser provado para que você seja perseverante. É um processo. Ninguém nasce pronto e Deus vai trabalhando a nossa vida através disso. Então nós podemos pensar nesse processo do fardo como montanhistas que vão fazer uma grande escalada e eles estão ligados por cordas, um ajuda o outro, porém cada um deles está com a sua própria mochila, carregando aquilo que é exclusivamente deles. Nós ajudamos uns aos outros, mas também encorajamos com a nossa maturidade e com o nosso zelo com a nossa própria vida. Quantas vezes você não se sentiu encorajado pela vida de oração do seu irmão? Por ver que aquele seu irmão é mais manso, que ele consegue responder aos problemas de uma forma que você ainda não consegue. E isso te faz querer ser como ele. Então, quando você é maduro, você ajuda as outras pessoas a amadurecer. Muitas vezes na igreja faltam referências de pessoas que sejam experientes na fé, que já passaram por muitas coisas, mas que continuam firmes nas promessas do Senhor. Então nós somos chamados a essa prestação de conta mútuas. É uma transparência com graça, é você ter coragem de fazer aquilo que Tiago incentiva, confessar os seus pecados. Chegar no irmão e dizer para o irmão, irmão, eu estou com dificuldade nisso, eu quero pecar, me ajuda, ora comigo, ora por mim, anda comigo, não deixa eu fazer isso não. Como é que geralmente pessoas viciadas fazem? Elas andam com outras pessoas para conseguir se livrar do vício. Esse é um compromisso com o crescimento. E esse crescimento fará com que a igreja de vocês, a igreja presbiteriana aqui de Goiânia, seja uma igreja forte, vibrante, uma igreja que espelha e reflete o nosso Cristo. E vocês farão isso sabendo que vocês foram salvos pelo Senhor e como gratidão, vocês são chamados a viver uma vida que honre a Deus. Que assim seja a atitude de cada um de nós para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos incentiva e nos ensina a cuidarmos uns dos outros. E o Senhor não nos deixa fazer isso com as nossas próprias forças. O Senhor nos ensina, Senhor, a combater o bom combate a partir daquilo que Cristo fez. Não é por nós, Senhor, mas é pela força que vem do Senhor. É porque o Senhor abriu os nossos olhos espirituais e porque o Espírito nos impulsiona a viver para a honra e glória do Teu nome. Por isso, Senhor, aplica esta palavra em nosso coração, para que nós saiamos daqui com um propósito claro em nossa mente, de cuidarmos uns dos outros. Nós oramos assim em nome de Jesus.